A partir do final do século XIX, quando imigrantes árabes como libaneses e sírios começaram a migrar para países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Peru e Bolívia, os palestinos tomaram um caminho diferente, o Chile. Em tempos difíceis em sua terra natal, parte do Império Otomano, 1299-1922, esse grupo veio a formar a maior comunidade palestina fora do território no Oriente Médio. Não há dados oficiais e atualizados sobre a quantidade de chilenos descendentes de palestinos no Chile, mas estimativas de acadêmicos e de lideranças da comunidade palestina indicam algo entre 350 mil e 500 mil pessoas, cerca de 3% dos 18 milhões de habitantes. Desde os primeiros registros de imigrantes palestinos, como 1854 e 1884 e já quando aparecem com outros árabes, no censo de 1895, eles chegaram principalmente de 3 cidades próximas, Belém, Bet Jala e Bet Sarror. A segunda e principal motivação foi econômica, graças a notícias animadoras sobre o salitre e outros ramos de atividade que ganhavam força por meio do boca a boca. Palestinos se instalaram em diversos lugares do Chile, como Limache, na região de Valparaíso, no centro do país, e Talca, também na região central, além de Gol, no centro-sul, em povoados da Patagônia, no sul, e Umberstone, no norte chileno. Muitos eram de classe média na Palestina. Como outros imigrantes daquele período, muitos palestinos começaram como vendedores ambulantes de porta a porta. Aos poucos, se tornaram comerciantes fixos, industriais do setor têxtil, que dominaram como poucos no Chile, e foram líderes do ramo até o início dos 1970, quando a crise e a abertura econômica, com a chegada dos importados, os levou para outras indústrias. Hoje, seus descendentes estão presentes em diferentes ramos da economia chilena de norte a sul do país, simbolizando, em muitos casos, a modernização que o Chile buscava. O presidente de um dos principais partidos do país, a Democracia Cristã, DC, Fuad Chaim, e o senador governista Francisco Chauá, da Renovação Nacional, são de origem palestina. No ramo empresarial, alguns dos principais empresários do país também têm raízes palestinas, como José Said, peruano-chileno e CEO do grupo Parque Arauco, com shoppings e desenvolvimentos imobiliários no Chile, Peru e Colômbia, e Maurice Camis, presidente da comunidade palestina no Chile e um dos principais do ramo da construção, com a empresa que leva suas iniciais, MK, e importa, por exemplo, cerâmicas da empresa Portobello. Do Brasil, historiadores apontam que as principais ondas de imigração ocorreram no fim do século XIX até 1920, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre cerca de 1900 e 1930, e depois da criação do Estado de Israel, em 1948, como contou, pelo telefone, o professor Ricardo Marzuca, com raízes palestinas, do Centro de Estudos Árabes da Universidade do Chile. O governo chileno buscava habitar seu território, aumentar sua produtividade e se modernizar após o fim da Guerra do Pacífico, que o envolveu em batalhas pelo salitre e outras produções com a Bolívia e o Peru entre 1879 e 1883. Uma das medidas de atração do Chile se chamava Lei de Imigração Alemã Seletiva, voltada a atrair alemães para povoar o sul do país. Textos da época os definiam como convidados ao país. Medidas parecidas abarcaram pessoas de outras nacionalidades, como iugoslavos e suíços. Mas o Chile não chegou a atrair imigrantes em massa como a sua vizinha Argentina. A imigração europeia na região sul-americana foi fomentada por meio de agências estatais, anúncios em publicações europeias ou iniciativas privadas que buscavam tanto aumentar a população como a quantidade de trabalhadores para suas atividades. Hoje praticamente desabitada, Umberstone, fundada por um inglês, se tornou progressivamente uma localidade fantasma à medida que a produção de salitre minguou, já no século passado. O tema ainda é sensível nos países envolvidos com essa exploração e a batalha em torno dela.
Devidamente instalados no país, palestinos fundaram em 1920 o Clube Esportivo Palestino, da primeira divisão de futebol, o Clube Social Palestino, e expandiram a presença no setor empresarial, em ramos como construção civil e shoppings, no mundo acadêmico e na produção artística. Além da financeira, há quase 2 anos o Banco Palestina inaugurou uma representação em Santiago, o mais recente símbolo desta presença no Chile. Aqui costumamos dizer que é só levantar uma pedra que aparece um filho, neto ou bisneto de palestino, em todos os cantos do país, brinca, pelo telefone, o empresário Maurice Camis, que nasceu na Palestina. Seu bisavô já tinha estado no Chile, na era do salitre, no fim do século XIX, e retornou à terra natal porque era profissional do setor da construção e lá tinha melhor condição de vida, afirma Camis. Anos mais tarde, em 1952, ele chegou, aos 3 anos de idade, com seus pais em uma nova onda de imigração palestina ao Chile. Meu pai veio porque seu irmão mais velho já estava aqui e porque sabia que aqui teria mais oportunidades. Também é certo que o clima mediterrâneo, as frutas e verduras daqui lembram a Palestina. Mas a verdade é que para mim é um mistério o fato que levou os primeiros palestinos a terem escolhido o Chile, fora do mundo árabe, disse Camis. O engenheiro Tarek Saba, de 36 anos, que é gerente do clube palestino, de futebol, contou que seus bisavós paternos, que eram palestinos, chegaram ao Peru e anos mais tarde, seu pai, peruano, ex-jogador de futebol, tentou jogar no clube palestino, mas não conseguiu. Era o meu sonho. Meus avós eram palestinos. Mas não consegui, disse Miguel Saba, pelo telefone. Por sua vez, o deputado Sérgio Garrona, presidente do Comitê Parlamentar Chileno-Palestino, que inclui 90 deputados de diferentes linhas políticas, disse que o Chile é a diáspora palestina mais influente no mundo pelo seu grande número de chilenos de origem palestino e pela presença das novas gerações em diferentes ramos da economia. Na visão do cientista político Guilhermo Ousman, da Universidade de Valparaíso, os palestinos souberam potenciar a plataforma de modernização do país. Graças aos palestinos, o Chile potenciou seu comércio e seus bancos. Isto resultou na plataforma da modernização do país, disse Ousman. As respostas passam por aspectos como a educação, os vínculos familiares, a torcida pelo Clube Esportivo Palestino, o cristianismo. Eles fundaram a Igreja Ortodoxa de São Jorge, no bairro Patronato, o Clube Social Palestino, onde somente 20% dos não originários da comunidade palestina são aceitos, e o vínculo constante com o território palestino. O clube oferece, por exemplo, atividades como aulas de árabe e os descendentes de palestinos, como os filhos de Nimer Sarras, costumam estudar nos colégios árabes. Pelo menos 3 grandes em Santiago foram fundados por palestinos e outros também estão no interior do país. Como ocorreu na história de outras imigrações, as primeiras gerações de filhos dos imigrantes palestinos acabaram deixando o idioma de seus pais para falar o idioma local e assim se integrarem mais facilmente ao país. Mas agora, como também é percebido em outros países, as novas gerações passaram a se interessar pelo árabe. No âmbito da religiosidade, os palestinos são na sua maioria cristãos e ortodoxos. No bairro com forte presença árabe Patronato, número a comuna da Recoleta, em Santiago, hoje já com outros imigrantes, como os asiáticos, estão restaurantes como o Omar Khayyam, nome do poeta persa, fundados por palestinos. Os restaurantes são definidos como árabes, já que a comida é regional do Oriente Médio, como explicaram. Mas existem pratos palestinos típicos, como o maklub, feito com berinjela, cebolas, tomates e frango, diz Nimer Sarras, um dos donos do restaurante. Meus avós maternos e paternos vieram da Palestina em 1917 porque aqui já tinham parentes. Eles sabiam que aqui teriam mais chances de prosperar. Meu pai, que fundou o restaurante em 1969, nasceu aqui, mas morou 11 anos na Palestina. Eles tinham ido visitar a família que ficou lá,
mas veio a Segunda Guerra Mundial e não puderam voltar logo, relata Sarras, cujos 3 filhos estudaram em colégios árabes no Chile. Viajo para a Palestina uma vez por ano e cada vez que vou levo várias camisetas do clube palestino, porque me pedem, disse o empresário Camis. No fim de abril, mais de 20.000 torcedores chilenos lotaram o Estádio Monumental, em Santiago, para assistir a partida entre o clube palestino e o argentino River Plate, pela Copa Libertadores. Foi emocionante ver as imagens dos torcedores do Palestino, lá na Palestina, torcendo pelo time, contou o economista Jorge Sabag, diretor do Clube Esportivo Palestino. As imagens tinham sido feitas na Palestina por uma travessa em uma partida anterior do clube pelo mesmo torneio e exibidas na partida com o River.